alegria muito grande estarmos juntos aqui por uma causa única, que é o nosso Chico. E hoje, isso foi uma dessas coincidências que a gente não programou no início, quando lá ainda em Goiânia, ano passado, o Geraldo, o John e o Bacelli propuseram que fizéssemos esse mini encontro do Chico, e a data que nos veio à cabeça rapidamente foi essa. E depois, com calma, a gente foi ver que essas coincidências não existem. Então é a data do desencarne do Chico, fazendo 15 anos hoje. E o tempo passou muito rápido, né? O Chico não precisa das nossas lembranças, mas nós precisamos reter as lições que ele deixou para cada um de nós. E com o tempo, isso vai ficando meio que diluído, porque as pessoas que conviveram com o Chico vão desencarnando. Então a memória de quem conviveu é cada vez menor. E a gente tem que aproveitar, tanto o John como o Geraldo, da experiência que adquiriram ao longo de anos e anos convivendo com o nosso Chico. E o Chico fica muito feliz, porque os amigos ficam felizes quando são lembrados de uma forma carinhosa. E o Chico, um grande anfitrião, um homem de uma educação ímpar, única, com certeza ele fica feliz da memória carinhosa que cada um de nós vai ouvir na noite de hoje. O Geraldinho hoje terá a exposição dele 1h30, o Fabinho vai fazer a página e prece inicial, e a Liéria vai fazer a prece final. Fabinho, por favor, que Jesus possa realmente nos abençoar, nos fortalecer, e que possamos tirar o máximo proveito possível de hoje, de sábado e de domingo pela manhã. Que o Senhor nos abençoe. Um detalhe, gente. Esses arranjos de flores são todas flores do nosso Jeff. Não foi comprada nenhuma. Então a Dejaneira criou aí. Então são todas dos nossos jardins aí. Tá? Feito com muito carinho. Uma vez mais, boa noite a todos. Jesus nos abençoe. Do livro O Evangelho de Chico Xavier, o primeiro item. A prece para o homem deve ser uma fonte de inspiração para o trabalho. Ele deve procurar na oração as forças para agir, porque, sem dúvida, a fé sem obras, no dizer de Emmanuel, não passa de uma flor artificial sobre a mesa. Então fica a reflexão do nosso Chico, que orar é muito importante. Temos flores verdadeiras para demonstrar exatamente isso. Mas o importante também é agir em nome do Senhor Jesus. Então vamos orar. Querido amigo Jesus, nosso bom e amado Mestre, agradecidos estamos, Senhor, pela bênção concedida de aqui estarmos todos reunidos, prestando a nossa homenagem ao nosso querido amigo Chico. Que ele receba de cada um de nós as nossas melhores vibrações, que cheguem até ele em forma de rosas que ele amava tanto. Que ele receba a nossa gratidão e que possamos, nas nossas reflexões e principalmente nas nossas atitudes, procurarmos seguir o que ele também exemplificou a cada um de nós. Que Deus o abençoe, Chico. Que Deus abençoe o nosso encontro e fique em nossos corações, hoje e sempre, que assim seja. Ai, meu Deus. Chegou a hora, né? Que Jesus me ajude. A gente fica tremendo nas bases. Eu estava pensando, vindo de Belo Horizonte para cá hoje, 15 anos se passaram. Hoje, exatamente hoje, 30 de junho de 2017, 15 anos atrás, 30 de junho de 2002. Para todos nós que tivemos algum contato com o Chico, foi um choque verdadeiro, no fundo da alma, que nos desestruturou
que colocou a nossa fé em xeque. E nós tínhamos que passar isso, todos nós. De alguma forma, na nossa fantasia, a gente achava que o Chico não ia partir desse mundo, né? Mas acontece que ele não era desse mundo, no sentido mais profundo dessa expressão. Ele tinha vindo de outros mundos crísticos, de amor, de bondade, de renúncia, de alegria de viver, de fé imorredoura em Deus nosso Pai, de profunda reverência a nosso Senhor Jesus Cristo, de vivência do Evangelho, da Boa Nova de Jesus nas próprias ações, nos próprios sentimentos, na própria visão do outro. Ele que sempre procurou ver Jesus na pessoa do semelhante. E esse não era o nosso mundo, né? A gente está acostumado com outro mundo, um mundo ainda de imperfeições, de disputas, de guerras, de lutas, de egoísmo, de vaidade, de orgulho. E, no entanto, ele desceu para nos abrir os olhos e nos acolheu com aquele abraço inesquecível de amor e bondade. E ficou entre nós durante 92 anos de existência, 75 dos quais dedicados à doutrina dos Espíritos que ele mesmo havia plantado no século anterior. E o Chico se foi. Era a impressão inicial nossa. O Chico partiu, o Chico desencarnou, o Chico morreu. E mais do que nunca, nós ficamos sabendo que assim como Jesus retornara ao terceiro dia para demonstrar a vida eterna, Chico Xavier, nesses últimos 15 anos, tem demonstrado isso dia a dia, ressuscitando dos mortos, para falar conosco, através de suas obras, através de seus exemplos, através da sua vida, que continua mais viva do que nunca. Eu acho que Chico Xavier nunca esteve tão presente nos nossos corações como nesses últimos 15 anos. Parece até uma contradição, mas não é. De certa forma, eu penso numa gestação demorada. E essa mãe generosa que recebeu o filho no ventre, e o filho é cada um de nós, um dia teve que cortar o cordão umbilical para esse filho nascer. E chegou a nossa hora, não é? Chegou a vez de cada um de nós. Aliás, nas semanas, 15 dias antes de partir, ele teria dito a vários dos amigos mais próximos exatamente essa frase: já cumpri aqui na terra o meu compromisso. Agora é com vocês. Não é? E é esse chamado que nos anima, essa chama que nos enche de fé e de amor por dentro ao recordar a figura de Chico Xavier. Eu me lembro que em determinado dia, conversando com ele, ele já estava na década de 90, ele começa a adoecer mais gravemente, aos pouquinhos, não é? E certa ocasião ele me disse assim, estavam só eu e ele almoçando, e ele me disse assim: Geraldinho, eu estou com um câncer no intestino. E claro, a primeira reação nossa, como de todo mundo, é pôr a mão na cabeça. Nossa, o que vamos fazer? Vamos chamar um médico. Não pense nisso. Não fale com ninguém sobre isso. Eu não vou morrer disto.
Mas então, Chico, mas você está com câncer e não vai partir disso? Não, não vou partir disto. Mas por que isso surgiu? E ele me falou assim, acontece que eu fiquei pensando, eu estou já há muitas décadas convivendo com doentes de toda sorte. Amigos queridos que passam pela provação de uma doença muito séria no corpo físico e acabam desencarnando. E eu comecei a ficar com vergonha. Porque esse pessoal todo vive tantos dramas aqui na Terra, no corpo físico. E eu pensei assim, e a hora que eu chegar do lado de lá, na vida espiritual, e me encontrar com eles, e eles vão me perguntar, Chico, o que você teve? E eu não tinha nada para responder. Então eu resolvi ter esse câncer no intestino. Porque pelo menos eu teria alguma coisa para falar com eles. Ele fazia piada dessas coisas, que para nós seriam tão graves, né? Tão sofridas, tão doídas. E nessa ocasião, ele me falou assim, pois é, sabe o que acontece? Eu já deveria ter partido há algum tempo. Eu acho que minha data de desencarnação, que foi programada desde tempos atrás, teria sido 1996. E acontece que eu não parti. Porque são tantos amigos orando por mim, tantos amigos que pedem pela minha saúde, e eu sinto o pensamento deles me envolvendo a cada manhã. De modo que tem dia que eu acordo e eu quase que vejo uma rede de preces me segurando no corpo. E assim eu vou vivendo os últimos anos assim, nesta rede de preces de amigos queridos que querem me ver bem. E aí eu penso assim, meu Deus, quanto tempo mais eu vou aguentar? Porque o corpo já está se arrastando e eu não estou conseguindo mais nem andar. Será que eu aguento muito tempo? E ele me disse, eu acho, Geraldinho, que a minha desencarnação vai acontecer num dia em que este povo todo que reza por mim vai esquecer de mim. Assim, isso é impossível, Chico, falei com ele. Isso não tem jeito de acontecer. Ninguém vai esquecer de você. Tem sim. Haverá de ter um dia em que o Brasil, de alguma forma, fique tão alegre, tão satisfeito, que esse povo esquece de rezar para mim e eu pulo fora. Engraçado, né? Engraçado a gente lembrar tudo isso. Que homem é este que nos transformou, que inspirou tanto carinho, tanta emoção, tanto amor? Eu me lembro, as primeiras vezes, eu tinha 19 anos, as primeiras vezes que eu fui estar com ele, a primeira vez em São Paulo, depois em Uberaba, as primeiras vezes, antes de vê-lo, ao me dirigir à casa dele, ou ao me dirigir ao Grupo Espírita da Prece, eu tremia todo. Internamente, eu sentia que meus órgãos internos, o pulmão, o fígado, tudo estava tremendo. Era uma ansiedade louca, injustificável, eu não sabia como controlá-la. E assim que eu punha os olhos em Chico Xavier, essa ansiedade cessava, imediatamente. Então eu penso que, e sinceramente, com 19 anos eu não tinha cabeça para entender isto. Hoje, com 55, acho que tem um pouco. Não é? Eu acho que meu espírito reconhecia a grandeza espiritual desse homem que eu ainda não conhecia naquela época, a não ser indiretamente, e se perturbava ali naquele momento
com essa chance, uma chance que eu diria a vocês que foi renovadora em minha vida, não é? A chance de vê-lo, de estar com ele, de conversar com ele. Foi ele quem me deu o amor a Jesus, que eu não tinha. Lá em casa nós tínhamos a família materna espírita de Pedro Leopoldo, família toda, né, John? Família Machado de Pedro Leopoldo, todo mundo espírita. A exceção era quem? Minha mãe. Então não tive instrução espírita, evangelização espírita, nada disso. Do outro lado, meu pai católico, apostólico, romano, o avô dele quase tinha sido padre, família toda de Pitangui, católica, romana. Mas meu pai não ia à missa, não ia à igreja. Então nós em casa não tivemos qualquer tipo de educação religiosa. Eu nem tinha ideia de quem fosse Jesus. Chico Xavier me mostrou quem foi Jesus. Nos livros de Kardec, numa das perguntas do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta quem é o modelo, a personalidade que nós podemos considerar como modelo e guia. E os espíritos superiores respondem a Kardec que é Jesus, Jesus de Nazaré. E eu vou ousar fazer um paralelo com essa pergunta. Quem para nós é modelo e guia de Jesus? E eu mesmo respondo, é Chico Xavier. É o espírito humano, como todos nós somos, que sofreu, que viveu, que amou, que se decepcionou, que chorou. O espírito humano, mas um espírito humano mais próximo de Jesus que se possa ter conhecido ou conhecimento na Terra. Afinal, tem até aqueles que nos criticam por esta visão, dizendo que estamos mitificando o homem. Certamente essas pessoas não conheceram Chico Xavier. Sabem por quê? Porque Chico Xavier foi, é e continuará sendo muito mais do que nós soubemos ou que nós testemunhamos. Muito mais. Por mais que todos nós, amigos de Chico, se reúnam e falem sobre ele, eu, John, Bacelli, Weimar, Adelino Silveira, aqui os Meirelles, todos que conheceram, tiveram algum tipo de intimidade com ele, será a mínima parcela do que realmente ele foi. Né? Haja vista a obra extraordinária que este homem deixou, no calado, quieto, nos seus 92 anos de existência, dos quais 75 dedicados à mediunidade com Jesus e o Espiritismo. Até hoje são 500 livros já publicados da lavra mediúnica de Chico Xavier. Não são 15, não são 50, não são 100, são 500 livros. Livros da mais variada espécie, em todos os gêneros e subgêneros da literatura humana. Quem quiser pesquisar isso vai encontrar, não é? Na obra de Chico Xavier. Todos os gêneros e subgêneros da literatura. Que homem é este? Qual outro autor, escritor humano que tenha escrito de sua própria lavra 500 livros na Terra? Pouquíssimos. Eu ouvi dizer que tem um russo que escreveu mais. Em língua portuguesa eu tenho certeza que não há. Nem no Brasil, nem em Portugal, alguém que tenha uma profusão tão grande literária quanto teve Chico Xavier. E eu pergunto a vocês, isso tudo é só mediunidade? É mediunidade? Só isso? Os espíritos que escreveram?
Será que seria possível esses espíritos todos escreverem através das faculdades de Chico Xavier, se ele não tivesse dentro dele todo este cabedal cultural, intelecto, moral, para ser fiel intérprete desses espíritos que ali estavam nos alertando sobre uma nova ótica, sobre uma nova visão da vida, nos mostrando que todos somos espíritos imortais, que estamos passageiramente aqui vivendo na face da Terra, mas que um dia deixaremos o corpo físico, nos transportaremos à vida espiritual para vencer os séculos futuros, continuar progredindo, aprendendo e evoluindo. Minha tia-avó, Nair Machado Pascoal, conviveu desde criança com Chico em Pedro Leopoldo. Ela era de 1914. Assim que Chico começou a receber os livros de André Luiz, criou-se uma grande celeuma no movimento espírita. Muita gente do movimento espírita não aceitou a obra de André Luiz. Falaram que era uma coisa fantasiosa, que não era possível aquilo tudo. E ela aceitou de pronto. Ainda em Pedro Leopoldo, em determinado momento, foi falar com Chico e ela refletiu. Bom, o Chico não pode receber essa obra com tanta complexidade se ele não tem essas informações dentro dele, se ele não conhece tudo isso que ele está escrevendo. E ela então se dirigiu a ele e falou assim: Chico, me explica uma coisa, eu posso te fazer uma pergunta? Pois não, Nair, fala, minha nega. O espírito de André Luiz poderia escrever tudo que ele está escrevendo por seu intermédio, através de um médium, um bugre, no Alto Xingu? Disse minha tia, Nair, que neste momento o Chico se transfigurou, já não era mais ele, era o espírito de Emmanuel, que tomando o corpo do Chico respondeu a ela: não, peremptoriamente. Faltaria ao habitante do Xingu condições intelecto-morais para oferecer passagem ao pensamento do espírito de André Luiz. Lógico, não é? Doutrina espírita é uma doutrina que preconiza a fé que encara a razão frente a frente, a lógica. E a lógica, ao olharmos a obra deste homem extraordinário, é que ele era um homem extraordinário. A obra reflete o seu Criador, não é assim? E Chico teve essa parceria, essa cocriação junto com os espíritos que por ele se manifestavam. Isso não é mitificação de Chico Xavier, é constatação de uma realidade objetiva. Qualquer um de nós que vai estudar sobre o modus operandi da mediunidade, a maneira pela qual o mecanismo da mediunidade se processa, chegará facilmente nessas conclusões. Basta ler e estudar o livro Mecanismos da Mediunidade, de André Luiz, Missionários da Luz, de André Luiz, Os Mensageiros, de André Luiz. Aliás, no capítulo 1 de Missionários da Luz, o psicógrafo, André Luiz relata, com a assistência espiritual do instrutor Alexandre, exatamente o modus operandi da psicografia do ponto de vista da espiritualidade que estava ali assessorando aquele médium que vai pegar o lápis e escrever. E lá vemos o benfeitor do médium chamado Calixto, junto com o mentor Alexandre, exatamente acessarem o campo de memória profunda do médium para poderem escrever. Ora, isso se aplica, portanto, também a Chico Xavier.
Ele não poderia ter sido médium desses 500 livros de revelações extraordinárias, nunca dantes reveladas, se não tivesse ele todo esse conhecimento enciclopédico que ele de fato tinha. E nós que convivíamos com ele, agora de tarde até conversávamos com os amigos aqui de Niterói, Leonardo, e no carro ele disse isso. Nós temos que falar dessa grande capacidade intelecto mental de Chico Xavier, que pouca gente toca neste assunto, achando que tudo é obra dos espíritos. Não, os espíritos não poderiam realizar o que eles realizaram se não fora a mente extraordinária de Chico Xavier. Aliás, eu tenho costumo até brincar, que é o seguinte, comparar, fazer uma comparação boba, mas que funciona. A questão de um aeroporto, né? Nós temos aeroportos de várzea que descem os teco-tecos no campo de terra, não é assim? Alguns aeroportos regionais que recebem aviões um pouco maiores, já com a pista asfaltada, não é? Alguns aeroportos nacionais que já recebem grandes Boeings e Airbus, e aeroportos internacionais, como o do Galeão aqui no Rio, Confins em Belo Horizonte, Guarulhos em São Paulo, que recebem grandes aeronaves transatlânticas, que fazem viagens de 15, 16 horas. Esses aviões teriam condição, né, um Airbus 380 que leva 700 pessoas, teria condição de descer num campinho de terra? Não seria possível. Para isso precisa ter o quê? Um aeroporto internacional, previamente capacitado, não é? Totalmente aparelhado para receber essas grandes aeronaves. E essas grandes aeronaves são os mentores espirituais que desceram no aeroporto da mente de Chico Xavier para escrever o que escreveram, para falar o que falaram. Muito pouca, aliás, temos que lembrar isso. A mediunidade de Chico Xavier mais conhecida é a psicografia, mas não é a única. Ele tinha todas as faculdades mediúnicas classificadas por Allan Kardec no Livro dos Médiuns. Uma delas, a mediunidade psicofonia, a mediunidade fala, médium falante. Durante toda a sua vida espírita, às quartas-feiras, Chico Xavier frequentou uma reunião de desobsessão, em que ele recebia os espíritos sofredores. E aqueles que participaram, tanto na minha família, quanto famílias amigas de Belo Horizonte, Pedro Leopoldo e Uberaba, aqueles que participaram dessas reuniões, eu tive ocasião de participar de algumas delas, dão testemunho de que Chico Xavier recebia os espíritos mais complicados. Era onde a caridade dele funcionava com mais amplitude, né? Geralmente os espíritos mais difíceis, tinha outros médiuns na reunião, mas se manifestavam por ele através da psicofonia, nas sessões de desobsessão. E sempre, ao final das reuniões, um espírito benfeitor vinha falar. Durante 3 anos, por exemplo, 4 anos na realidade, em Pedro Leopoldo, no grupo espírita Meimei, Arnaldo Rocha teve a ideia, que dirigia a reunião, teve a ideia de gravar os espíritos benfeitores. Então, através da fala, o Chico recebia essas orientações magníficas de variados espíritos. Oceano Vieira de Mello recuperou algumas dessas gravações, estão disponíveis inclusive em DVD. Nós recuperamos também a transcrição de algumas delas no livro Registros Imortais, que o Eugênio Eustáquio dos Santos, atual dirigente do Grupo Meimei, recuperou. E lá nós vemos instruções magníficas sobre mediunidade, sobre obsessão, sobre os problemas afetivos,
sobre o próprio funcionamento da reunião mediúnica. Enfim, instruções maravilhosas, através da mediunidade falante de Chico Xavier. Algumas delas, em algumas ocasiões, que foram gravadas, nós temos acesso a esses arquivos. Mediunidade de psicofonia. Outro tipo de mediunidade que Chico teve, e que é pouco até falado, é a mediunidade de efeitos físicos. Em variadas gamas de efeitos. Os efeitos físicos, como vocês sabem, são provocados pela atuação dos espíritos no ectoplasma do médium. Algumas reuniões, durante 3 anos, Chico fez reuniões de materialização em Pedro Leopoldo, tanto na casa dele, onde ele residia, quanto no grupo espírita Meimei. E os espíritos... Aliás, antes de falar sobre isso, tem um caso muito curioso, que eu perguntei a ele como que começaram essas reuniões de materialização. E ele me disse que ele tinha muita vontade de conhecer o médium Peixotinho, aliás, vizinho aqui de vocês, né, durante muitos anos. E ele tinha notícias extraordinárias sobre a mediunidade de Peixotinho. Até que ele veio a participar de uma reunião com o médium Peixotinho, em que Peixotinho se dedicou à mediunidade de materialização e o Chico foi assistente. Disse-me ele que foi a primeira vez que ele teve certeza que ele não era doido. Porque até então, ele participava das reuniões, ele via os espíritos, ele conversava com os espíritos. E na hora, no final da reunião, que ele ia conversar com os amigos, ele perguntava assim, fulano, você viu o Dr. Bezerra? Eu não vi não, Chico. E ele ficava encabulado, né? Você viu o André Luiz? Não, Chico, não vi não. Ele ficava encabulado. Mas no dia que ele participou da reunião de Peixotinho, era ele e outros assistentes, e os espíritos se materializavam, todo mundo via, né? As pessoas interagiam com os espíritos materializados através de Peixotinho, e no final da reunião estava todo mundo comentando, eu vi Sheila, eu conversei com ela, que beleza, eu vi o André Luiz, que bonito que era o André Luiz, né? E o Chico, nossa, eu não sou doido não, graças a Deus, vou prosseguir. E aí deu a vontade nele de fazer reuniões de materialização. E chamou alguns amigos, Arnaldo Rocha foi dirigir essa reunião, chamou amigos de Belo Horizonte, integrantes da comunidade espírita de Pedro Leopoldo, entre alguns dos quais familiares nossos. Chamou também amigos da cidade de Campos, da família Tavares, né? E de vez em quando ele convidava pessoas para participar dessas reuniões que aconteciam lá em Pedro Leopoldo. E os espíritos se materializavam, os relatos das pessoas que participaram disseram o seguinte, que os espíritos que se materializaram, enquanto Chico era médium, estava lá totalmente prostrado, de materialização, se materializavam mais perfeitamente até do que o próprio Peixotinho. A maioria deles de forma luminosa, não é? Martins Peralva, grande escritor espírita, palestrante, dirigente da União Espírita Mineira por quase 30 anos, ao lado de Dona Neném Aluoc, participaram de várias reuniões. Ele tinha vindo de Sergipe, ele tinha sido presidente da União Espírita Sergipana, com 20 e poucos anos, apareceu a tuberculose nele. Naquele tempo não tinha, 1946, 47, não tinha tratamento à tuberculose. A penicilina não tinha sido ainda inventada, né? E os médicos de lá do Sergipe recomendaram a ele 2 cidades que ele podia morar, Petrópolis e Belo Horizonte, pelo clima, etc. e tal. E ele escolheu Belo Horizonte porque queria conhecer Chico Xavier. Pedro Leopoldo dista apenas 50 quilômetros de Belo Horizonte. Então Peralva se mudou com a família, mulher e uma filha nessa ocasião, para Belo Horizonte para conhecer Chico. E ele era tuberculoso,
já estava com os dias contados pela medicina terrestre, né? E participou, ao conhecer Chico, Chico o convidou para participar de uma dessas reuniões de materialização, aliás, várias reuniões, que a última também ele estava presente. E ele foi totalmente curado da tuberculose pelo espírito de Sheila, materializado, plenamente materializado pela mediunidade de materializações de efeitos físicos de Chico Xavier. E Peralva nos contava que ela chegou totalmente luminosa, com aquele sotaque característico da alemã que tinha sido, virou-se para ele e perguntou: o senhor tem fé? E ele respondeu: tenho, sim, senhora. Então dá-me licença que vou lhe abrir o paletó e a camisa. Então a mão do espírito de Sheila abriu o paletó e a camisa dele, elevou para o alto a mão direita, segundo Peralva, materializou na mão dela uma cuia, e de repente ela vira aquela cuia, e nessa cuia tinha um líquido que molhou toda a face de Peralva e molhou todo o peito de Martins Peralva. E ele sentiu aquela água entrar dentro do corpo físico dele, e ele sentiu uma euforia orgânica extraordinária. Nunca mais, isso aconteceu em 1947, ou 48, se não me engano. Nunca mais, 47 ele se mudou para Belo Horizonte, deve ter sido em 48. Nunca mais os médicos que fizeram radiografias do pulmão de Peralva viram qualquer traço da tuberculose. Foi curado pela mediunidade de efeitos físicos, de materialização de Chico Xavier. E Peralva vem a desencarnar, sabe em que ano? 2008, 60 anos depois. Durante esses 60 anos produziu uma dezena de livros, né? Fez palestras pelo Brasil inteiro, dirigiu a União Espírita Mineira, uma pessoa extraordinária que todos nós temos um carinho muito grande pela obra dele também. Então Chico tem dessas coisas. A mediunidade de efeitos físicos também tinha algumas nuances interessantes. Na última reunião, tanto Peralva quanto Martins Peralva quanto Arnaldo Rocha deram um testemunho que nós colocamos no livro nosso, Chico Xavier, Mandato de Amor, sobre a última reunião de materialização de Chico Xavier em Pedro Leopoldo. E segundo os dois, o relato é coincidente, obviamente, segundo os dois, o último espírito a se materializar foi justamente o espírito de Emmanuel. E ele plenamente também luminoso, materializado, segundo eles, um homão de 2 metros de altura, né? Vestido com a toga romana, na mão direita segurava uma tocha acesa, na mão esquerda, sobre ela, no braço esquerdo, a toga romana dobrada, e na mão esquerda um exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo. E Peralva e Arnaldo relatam o seguinte, que chegou o homem lá, todo mundo tremeu, né? Do peito dele se via o Cruzeiro do Sul. Do coração de Emmanuel, o Cruzeiro do Sul resplandecia na sala toda, iluminando a sala. Agora eu vou falar com o John que não tem nada a ver com o Cruzeiro Esporte Clube, tá? Você fica quieto aí, John. É o Cruzeiro do Sul, das constelações, meu filho. Então, iluminou o ambiente todo e a tocha acesa, e peremptoriamente ele falou, para todos ouvirem: senhores, a partir da noite de hoje, o médium Xavier está proibido de se dedicar a este tipo de reunião. A reunião de materialização dos espíritos pode encantar alguns poucos olhos e até mesmo curar alguns poucos corpos físicos doentes. Mas somente a tarefa do livro é a chuva que haverá de fertilizar o campo imenso das multidões
sedentas do Evangelho de Jesus, sedentas de paz e esperança, com fome de amor e com fome de luz. E a partir desta data, o potencial mediúnico do médium deverá ser exclusivamente dedicado à psicografia, porque o livro fica. E de fato, né? Como Chico era disciplinado, as reuniões se encerraram para a tristeza dos pedro-leopoldenses que participavam, dos belo-horizontinos, dos campistas, enfim. Imaginem vocês participar de uma reunião dessas. Que bênção, não é? No entanto, ele continuou psicografando esses livros maravilhosos que estão aí nos encantando até hoje. E continuou também com pequenas manifestações de efeitos físicos, algumas das quais eu posso testemunhar. Por exemplo, a gente quando ia para a casa dele, eu e Eliana, o irmão de Eliana morava com ele, o Vivaldo, fazia a diagramação dos livros do Chico. E antes de nos dirigirmos à casa dele, a gente passava numa farmácia ou numa venda, num supermercado, e comprava garrafas de água mineral de 1 litro, fechadas, obviamente, né? A gente comprava 2, 3, para o Chico fluidificar. Inicialmente a gente pedia a ele, Chico, você fluidifica a água para nós? Depois a gente percebeu que não precisava nem pedir. Não precisava pedir. A gente chegava com a água, punha em cima da geladeira dele. Daí algum tempo, ficávamos ali conversando com ele, daí algum tempo era visível, gente. Se materializava dentro desta água, que não fora aberta, se materializava um material leitoso, que não se misturava à água, né? Eu diria assim, da cor de um leite de soja, por exemplo, só que mais consistente. E esse material ficava ali dançando, dentro da água, aquele litro da água. E o Chico ainda recomendava para nós assim, olha, quando você chegar em Belo Horizonte, naquela época eu tinha um filtro de barro em casa, ele recomendava assim, olha, quando você chegar em Belo Horizonte, não joga o conteúdo todo da água no filtro, não. Vocês pegam um copinho dessa água, joga no filtro, porque aí multiplica lá dentro. Ainda tinha isso, tinha a prestação o negócio. Era materialização à prestação, né, no futuro. E aí, de forma tal que 1 litro de água fluidificada pelo Chico durava 1 mês lá em casa. 1 mês. E com um detalhe, essa água não tinha mais gosto de água. Tinha gosto de rosas, na maioria das vezes. E cheiro, você abria o recipiente, né, a garrafa d'água, recendia o cheiro de rosas. Isso eu estou testemunhando para vocês. Eu vivi isso durante anos e anos e anos. Não há condições de Chico Xavier ter, vamos dizer assim, feito qualquer falcatrua para nos enganar, né? Porque nós mesmos comprávamos aquela água, colocávamos aquela água ali, e ele às vezes nem tocava na água, de longe, da distância fazia a fluidificação. A minha primeira esposa Eliana, os pais eram muito católicos, né? Os pais de Vivaldo, muito católicos. Seu Salvador tinha sido quase padre. Ele saiu do seminário na hora de se consagrar como padre, porque ele considerou que não poderia dar conta do celibato. E a dona Lourdes, Maria de Lourdes Borges Cunha, mãe dela e do Vivaldo, também muito católica. A mãe dela desencarnou, ela tinha 11 anos, e foi criada em convento de freiras. Então ela ia na missa todos os dias. Olha só. E Chico era amigo dessa família, né? O Chico, quando chegou a amizade dele com o Vivaldo, dançou a cabeça da família inteira. Porque eles eram católicos de ir na missa todos os dias. Moravam em Franca, no interior de São Paulo. E o Chico, e Franca é uma cidade muito espírita, cheio de centros espíritas, famílias espíritas. O Chico ia para Franca e ficava hospedado na família católica.
Coisas de Chico Xavier, né? Mas aí, às vezes, ele viajava, a Eliana contava o seguinte, que ele viajava de madrugada e chegava lá por volta das 3 horas da manhã. Olha que horário de chegar na casa dos outros, né? 3 horas da manhã. Chico era uma pessoa realmente extraordinária. E nessa hora, a família toda acordava e Eliana, que tinha muita fé, rezava muito, pedia a ele fazer uma prece. Ela ainda solteira nessa ocasião, pedia ao Chico fazer uma prece, 3 horas da manhã. E o Chico, então, reunia a família toda, dos Borges da Cunha ali, e fazia aquela prece. Quando ele fazia essa prece, recendia no ambiente aquela rosa, cheiro de rosa, que envolvia a casa inteira. A casa inteira ficava cheirando rosas. E seu Salvador era cético. Além de ser católico, era cético em relação ao espiritismo. Ele estava começando a conhecer Chico Xavier, mediunidade. Ele estava com um olhar crítico. E ele mesmo me contou o seguinte, que nas primeiras vezes ele pensava assim, esse Chico Xavier é um farsante. Eu vou pegar esse cabra, de alguma maneira, eu vou pegar esse homem. Ele deve trazer dentro do sapato, ou debaixo do braço, uma bisnaga de perfume, e na hora que nós aqui, bobões, estamos todos rezando de olho fechado, ele vai lá e dá uma apertadinha. Mas ele não me engana, eu vou pegar ele. Da próxima vez que ele vier aqui em casa e tiver essa história de prece, eu vou ficar com os olhos bem abertos. Aí aconteceu a próxima vez. O Chico chegou, a Eliana, como sempre, pediu a ele, Chico, o senhor pode fazer uma prece para abençoar nosso lar? E posso, minha filha começou a rezar e tal, né? Pedir. Aí na mesma hora o fenômeno aconteceu. O cheiro de rosa se espalhou por toda a casa. E o seu Salvador lá assim, de olho no Chico, né? Qualquer movimento em falso ele pegava. Aí o Chico acabou de rezar e tudo, de olho fechado, abriu o olho, agradeceu a Jesus, virou-se para seu Salvador e falou assim, Salvador, Salvador, faz você muito bem, meu nego. Fique de olhos bem abertos, viu? Esse era o Chico. Ninguém enganava ele, não. Aliás, era um problema você estar perto dele. Porque ele lia o seu pensamento e até aquilo que você estava pensando em pensar, ele já te respondia, né? Algumas vezes a distância de Belo Horizonte a Uberaba são 500 quilômetros. Então são 5, 6 horas de carro, né? Às vezes eu ia com a Eliana conversando e naturalmente você com a sua esposa, ali assunto de família, sai fofoca, né? Não é? A gente gosta de uma fofoquinha, né, Renato? Então, a gente fala de um, fala de outro, coisas de família, nada demais, não. 500 quilômetros, 5 horas de viagem, 6 horas de viagem. Chegava lá na casa do Chico, a gente nem estava lembrando mais o que falou. E ele falava assim com a gente, Ana, aquilo que você fez referência à sua mãe, não é bem assim não, minha filha. Passa-se isso, aquilo outro. Geraldinho, você comentou isso no carro? Mas não é assim não, meu filho. E a gente ficava com a cara de lata desse tamanho e uma vontade imensa de esconder debaixo da mesa, né? E como todo lugar, aliás, ele brincava muito o seguinte, que a vida inteira ele causou confusão, desde o jardim de infância. Porque desde o jardim de infância se fez a turma dos pró e a turma dos contra, né? Quando teve aquele episódio, que ele com 12 anos de idade, escreveu no quadro, primeiro teve a 1922, né? O Estado de Minas Gerais fez um concurso de uma composição para os alunos do ensino primário, e essa composição deveria reverenciar os 100 anos de libertação do Brasil de Portugal, viu, Nuno? 100 anos, 1922, né? E aí todos os municípios mineiros participaram dessas comemorações
e as crianças escreveram alguma coisa. E Chico Xavier escreveu também. Ele viu um homem do lado dele, mandando ele escrever algumas coisas. E ele então escreveu. Mas olha, ele foi honesto, que ele virou para a professora e falou assim: Dona Rosália, acontece o seguinte, eu vou entregar essa composição, mas não fui eu quem escreveu. Porque foi um homem que apareceu e mandou eu escrever. E ele então escreveu, e ela, não tem importância não, Chico, deixa eu ver o que você escreveu. Essa composição do Chico ganhou o 3º lugar, medalha de bronze, no estado de Minas inteiro. Ele tinha 12 anos de idade. 12 anos de idade. Aí ele me disse o seguinte, que a partir daí apareceu a turma dos contra e a turma dos a favor. A turma dos contra, que era chefiada por uma coleguinha dele, de Pedro Leopoldo, ele começou a dizer que ele tinha colado, que ele tinha copiado aquilo de um livro. E deu a ele um desafio e pediu à professora para fazer um desafio, que ele deveria reproduzir com um tema aleatório que ela iria escolher, uma composição no quadro negro, na lousa. E aí a professora então aceitou o desafio da colega e falou com ele, não, Chico, você aceita? Você aceita. E diz ele que na hora que ele foi para o quadro negro, o mesmo homem apareceu. Então você fica tranquilo. E agora me foge o nome da... não, Rosária é a professora, da menina, da colega. Leroy, exatamente. O sobrenome dela era Odalina Leroy, uma coisa assim. E aí a menina falou assim, eu vou escolher o tema, como quem diz, não tem jeito de colar, não é? Aí ela escolheu o tema areia. Areia. Aí todo mundo assim, não vai escrever nada da areia e tal, né? E o Chico foi para o quadro negro, a pessoa, o espírito do lado dele, ele escreveu mais ou menos assim, a minha memória pode falhar, mas ele escreveu mais ou menos assim. Irmãos, não escarneceis do grão de areia. Um grão de areia pode ser diminuta parcela de matéria no mundo, mas tem nela a capacidade de refletir o sol do amor de Deus. E aí, nunca mais se falou no assunto, né? 12 anos de idade. 12 anos de idade. Então a gente pode dizer que o fenômeno da mediunidade já começou muito antes dos 17, né? Quando ele se torna oficialmente espírita, muito antes dos 17. Aliás, com 5 anos de idade, o Chico uma vez me fala, ele guardava integralmente na memória todas as páginas do Evangelho segundo o Espiritismo, com 5 anos de idade. Alguém pode me explicar o que é isso? Qual uma criança com 5 anos de idade que guarda na memória? Primeiro que ele falou guardar na memória. Você só guarda aquilo que você conhece, né, gente? Que você já conhece. Senão não é guardar. Com 5 anos de idade, disse-me ele assim, desde quando me entendo por gente, na minha meninice em Pedro Leopoldo, eu guardo integralmente na memória todas as páginas do Evangelho segundo o Espiritismo. Não tem outra explicação, desculpem quem pensa ao contrário, mas o homem é Kardec, não é? Não tem outra explicação. Não vai me dizer que é médium de Kardec, não, porque Kardec se utilizou de várias médiums, não é? Várias médiums para compor a obra kardeciana. E, no entanto, ele foi taxativo, ele guardava na memória todas as páginas do Evangelho segundo o Espiritismo, com 5 anos de idade. Aliás, com 4 anos de idade, ele manifestou outro tipo de mediunidade naquela conceituação de Allan Kardec do livro dos médiuns e do livro A Gênese,
aliás, mais especificamente no capítulo 16 do livro A Gênese, Allan Kardec elabora com as informações dos espíritos, ele elabora, esse capítulo inteiro chama isso, ele elabora o quê? A teoria da presciência. Teoria da presciência. O que é isso, gente? Mediunidade de profecia, de ver o futuro, né? E tem espírita até, vamos dizer assim, tarimbado, que está falando bobagem aí na internet, fazendo palestra, dizendo que espírito superior não prevê o futuro. Ora, é exatamente o contrário, segundo Kardec. Quanto mais elevado é o espírito, segundo Allan Kardec, quanto mais desmaterializado é o espírito, seja ele encarnado ou desencarnado, quanto mais espiritualizado é a criatura, mais ela tem condição de ver os acontecimentos futuros. Isso está lá no capítulo 16 de A Gênese, Teoria da Presciência de Allan Kardec. Essa mediunidade em Chico Xavier o acompanhou a vida inteira. Com 4 anos de idade, ele me disse, a mãezinha dele estava ainda encarnada, Dona Maria de São João de Deus. E ele, os outros irmãos, eram um total de 8, né, John? 9. Com ele, 8, né? Com ele, 10. Mas essa não estava encarnada, né? Então, ele mais 8 iam, naquela época não tinha calçamento, a mãe dele colocava a cadeira do lado de fora da casa para ver o movimento da rua e acompanhar os filhos brincando. Do lado dela, minha tia, bisavó, Cilia Correia, que era vizinha de casa de meia, não é? E as duas ficavam ali papeando, segundo Chico. Dona Cilia viveu mais de 100 anos, veio desencarnar em Belo Horizonte. E a mãe de Chico. Os irmãos todos e os filhos de Cilia iam brincar na poeira da rua. Mas Chico não queria. Com 4 anos de idade, ele não queria brincar. Segundo ele queria ficar do lado da mãezinha dele. Porque ele sentia que ela ia desencarnar. Com 4 anos de idade. Ele tinha o sofrimento, a antecipação do sofrimento de perder a mãe. E aí a mãe dele falava com ele, ralhava com ele, Chico, vai brincar. E ele disse, não, a senhora me permite ficar aqui penteando a sua cabeleira? Diz que ela tinha uma cabeleira muito longa, preta, muito bonita. E ele ficava ali do lado da mãe porque pressentia. Mediunidade e presciência, uma criança de 4 anos de idade. Mais tarde, quando explode a mediunidade dele, em 1927, ele tinha 17 anos, ele tinha um fenômeno com ele que o fez sofrer muito. Porque ele via as pessoas e sabia exatamente de que a pessoa ia morrer, com que idade, qual a doença que a pessoa ia ter e qual o sofrimento que ela ia passar. Isso fazia sofrer. Obviamente, imagine vocês e nós vendo os nossos familiares e sabendo de antemão o que eles iriam passar em termos de saúde, de complicações, não é? Até o dia que ele pediu ao Emmanuel já coordenava as faculdades mediúnicas dele, ele pediu ao Emmanuel num dia e falou com ele, não, senhor, eu não aguento isso, não aguento esse sofrimento, porque eu vejo isso tudo e tenho de ficar calado, eu não posso falar nada com a pessoa, porque ela vai naturalmente se perturbar, então o senhor faça o favor, peça a Jesus para tirar isso de mim. E, de fato, foi concedido a ele, a partir de determinada data, aos 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, ele deixou de ter essa faculdade mediúnica, que é uma faculdade de presciência. Não é? No meu caso particular, ele previu com antecedência de 15 anos a doença que meu pai passou do mal de Alzheimer. 15 anos antes. Meu pai estava pleno de saúde em 1984 e o Chico nos alertou, a mim, a minha mãe, a minha tia-avó Nair, que ele passaria por um grave problema
mental, de saúde mental, e que demoraria bastante para desencarnar, porque estava na programação espiritual dele. E, de fato, isso foi em 1984. Em 1999, portanto, 15 anos depois, os primeiros sinais do Alzheimer vieram e meu pai só veio a desencarnar em novembro de 2013. Eu tinha uma prova, eu estudava Ciências Econômicas em Belo Horizonte, tinha ido a Uberaba, quinta-feira, a gente ia sempre quinta e voltava no domingo ou segunda-feira. E só que eu não podia ficar muito tempo, porque eu tinha uma prova muito importante, trabalhava 2 períodos, não tinha tempo de estudar, eu precisava voltar no domingo de madrugada para estudar o domingo inteiro e dar conta da prova que viria na semana seguinte. Então nós saímos do Grupo Espírita da Prece, lá pelas 2 horas da manhã, e fomos para a casa do Chico, e eu estava bem, estava alerta, embora fosse 5 horas de viagem de carro, principalmente de noite, que não tem movimento, né? Eu falei com ele assim, Chico, eu estou muito bem, eu preciso voltar para Belo Horizonte. Não, você não vai sair essa hora. Não vou sim, porque eu vou porque eu preciso ir, Chico, eu me conheço, se eu ficar aqui, nós vamos ficar no papo, eu não vou estudar coisa nenhuma, e senão eu vou me dar mal na prova, eu preciso ir para Belo Horizonte. Mas isso não é hora de viajar, meu filho, dorme aí, amanhã cedo você vai. Não vai adiantar, Chico, porque esse amanhã cedo eu sei muito bem como é que vai acontecer. Eu vou acordar e vou ficar aqui te ouvindo e conversando com você e não vou voltar. De modo que eu fui mais teimoso do que ele, sabe? E ele temava comigo para não ir. Quando ele viu que eu ia mesmo, ele virou-se para mim e falou assim, está bem, você vai, mas quando vocês estiverem descendo a Serra das Alterosas, antes da entrada da cidade de Campos Altos, você vai ver um indivíduo no meio da estrada. E esse indivíduo estará vestido como se fosse guarda da Polícia Rodoviária Federal. Aí ele se levantou da cadeira e fez o gesto. Ele estará fazendo o seguinte gesto. E o Chico repetiu o gesto 3 vezes. E completou a história dizendo assim, não pare, porque é coisa ruim. Não precisa dizer que a Eliana já começou a chorar daí, né? Geraldinho, pelo amor de Deus, vamos dormir aqui. O Chico está falando que tem essa coisa ruim na estrada. Mas como eu sou negociante, eu falei com ele assim, ô Chico, não, gente, não, Eliana, mas se Chico está avisando é porque ele vai rezar para nós. Ele vai rezar, né, Chico? Você não reza para nós? Se você rezar, eu vou. Se você não rezar, eu não vou, não. E assim, não, pode ir que eu rezo. Pode ir que eu rezo. Aí na fé dele, a gente tinha fé, né, Leonardo? Então nós fomos. E confesso a vocês que isso dá umas 2h30 de Uberaba, John? Por aí, né? Confesso a vocês que a história, já tinha até esquecido, porque a gente foi conversando, despediu do Chico, foi conversando, de Vivaldo, e foi conversando 2h30 depois, descendo, exatamente quando começa a descer a Diaba da Serra das Alterosas, né? A entrada, aí eu vi a placa, quando eu vi a placa assim, Campos Altos, a 5 quilômetros, Campos Altos, a 1 quilômetro, aí eu já comecei a me preocupar. Isso é agora, né? E a Helena nem estava lembrando mais. Mas quando a gente avistou o trevo de Campos Altos, olha o danado do homem no meio da estrada. E fazendo exatamente o gesto que o Chico tinha feito para nós quase 3 horas antes. O que é isso, gente? O que vocês acham que é isso? Que homem é esse que tem essa capacidade mental de ver o futuro acontecer daí a 3 horas?
E graças a Deus que ele viu, né? E nos avisou que a coisa era ruim, não sei nem se era do além ou se era da terra, não importa, era coisa ruim. Então eu corri mesmo. E Eliana, quando viu o homem, começou a chorar de novo. Ai, meu Deus! E agora? E eu fui diminuindo o carro para o homem sair do meio da estrada, senão eu atropelava ele. Aliás, não sei nem se era homem, né? E ele então, eu fingi que ia parar, ele saiu da estrada e eu então acelerei e fui embora e graças a Deus, até hoje ele não me pegou. Não é? Mediunidade de presciência de Chico. Outros fenômenos também da mediunidade dele muito interessantes, ainda de efeitos físicos, essa coisa do cheiro, né? Que acontecia com as águas, e que acontecia também com a mão dele. A mão dele suava perfume de rosas. Um dia eu cheguei em Uberaba extremamente cansado, tinha tido no serviço uma semana muito difícil, de manhã e de tarde, na escola de economia também à noite, que eu estudava à noite, na PUC Minas, e mesmo assim fui a Uberaba e cheguei em Uberaba sexta-feira exausto. E já pensando, meu Deus, estou perdido, né? Porque Uberaba não era fácil não, pergunta John aqui. Era uma labuta sem parar, porque o Chico não descansava. Era reunião atrás de reunião, era prece atrás de prece, hein? Passe atrás de passe. O homem só pensava no bem dos outros. Ele não dormia, gente. O Chico ia deitar-se às 5 horas da manhã e levantava-se às 6. Todos os dias. De 5 a 6 era o descanso desse homem. E um dia ele fala assim comigo. E pior que ele mandava chamar a gente. 7 horas. Esse que era o pior. A gente ia deitar às 5 e às 7 horas mandava a dona Dinorá ou a dona Enói. Seu Chico está chamando para tomar café. 7 horas da manhã. E depois de ter deitado às 5, a gente acordava assim, né? Segurando o olho assim, ó. Mas isso foi bênção, eu estou brincando com vocês, mas foi bênção, né, John? E aí chegamos lá às 7 horas, eu falei com ele assim, Chico, você não dorme, não? Porque não é possível dormir às 5 e acordar às 6. Aí ele riu muito e falou comigo assim, o pior é o seguinte, que eu nem durmo durante essa hora. Porque eu costumo fazer assim, Geraldinho. Eu lembro das pessoas que me pedem preces. Aí eu lembro... Por exemplo, eu vou deitar às 5, aí eu lembro da rua São Sebastião em Pedro Leopoldo. Aí eu vou lembrando da primeira casa, da família que morava naquela casa, dos dramas que eu acompanhei, e vou rezando um por um daquela família. Aí eu passo para a casa seguinte, e vou rezando pela rua inteira. Quando eu chego no primeiro quarteirão, já deu 6 horas. E eu lembro que os meus gatos precisam tomar leite, que ele não deixava ninguém dar comida aos gatos e aos cachorros. Ele que tinha que dar. Né? Ele que fazia questão de dar. Você sabe disso, né, Leonardo? Então, esse era Chico Xavier. E aí, nesse dia, eu cheguei muito exausto, muito cansado, e eu falei assim, não vou dar conta de Uberaba. O Chico vai me perdoar, mas eu vou entrar na cama e vou dormir até segunda-feira. Não vou para reunião nenhuma. Sabe quando você está com a cabeça perturbada? Eu estava. Não vou para essa reunião, coisa nenhuma, ficar lá horas e horas ouvindo evangelho e não sei mais o quê. E Chico psicografando, que o homem psicografava sem parar durante horas e horas a fio, de 8 horas da noite até as 3 da manhã. Não é? Quem que aguenta isso? Não é? Hoje em dia se fala assim, a reunião tem que ter disciplina, tem que ter horário de terminar. Não tem não. Tem que ter horário de começar. De terminar só quando terminar a necessidade, dizia o Chico. Por isso é que ele ficava até a madrugada. Só que ele aguentava, a gente não aguenta, né? Então a gente tem a desculpa que a reunião tem que durar só 1 hora, né? Né, Renata? Vamos embora para casa? Isso. E aí, eu estava decidido a não participar de nada. Ele me viu de longe assim, ele fez assim com a sobrancelha. Eu já sabia que vinha chumbo ali, né? E aí ele foi se desvencilhando das pessoas que estavam em volta dele, foi e me deu a mão assim. Os dedos, entrelaçou os dedos com a minha mão.
E não largou por nada desse mundo. As pessoas chegavam perto dele, assim, dando cotovelada, sabe, para me afastar. Porque queriam conversar com o Chico em particular e tudo, e ele me agarrava assim, segurando. O Geraldinho está comigo. E não soltou a minha mão. Só que eu comecei a sentir uma coisa física, não é espiritual não, viu gente? Física, sair da mão dele, é como se fosse um... O que eu vou... Não tem... Não era carga não, meu filho. Era uma vassoura entrando aqui. Na palma da minha mão, física. Era física, eu sentia entrar aquele fluxo de energia poderosa que vinha da mão dele e entrava na minha. E aquilo foi me dando euforia orgânica. Eu fiquei outro. Em poucos minutos, meia hora, eu fiquei outro. Acabou o cansaço, acabou o estresse, acabou tudo. Minha cabeça ficou leve, a cabeça estava pesada, dor de cabeça, sumiu dor de cabeça. Eu fiquei novinho em folha e participei de todas as reuniões até segunda-feira, né, e dei conta do recado. Só que um detalhe, a mão que ele havia me dado e que tinha recebido essa energia dele, ficou... Eu podia tomar... Não é que eu não tomava banho não, viu gente? Eu podia tomar banho várias vezes no dia e o cheiro de rosas não saía da mão. Só dessa mão, da outra não. Olha que coisa extraordinária. Então ele tinha um domínio sobre a matéria que escapa à nossa compreensão. Não é? Um domínio, o espírito do Chico, isso não é nada de espírito não é manifestação de espírito não, isso é anímico, isso é força mental anímica de Chico Xavier que quis me socorrer, e me socorreu ali, com essa energia anímica dele, e ele tinha condições, o espírito dele, de alterar, sei lá, o DNA, o que é isso, do meu corpo físico, para me dar forças que eu pudesse superar aquele incômodo, talvez até espiritual, que eu estivesse sofrendo, né? Não sei. Isso aconteceu comigo. Passando agora uma outra modalidade mediúnica que a gente observou em Chico, muito frequente, chamada a mediunidade psicometria, que Kardec também classifica no Livro dos Médiuns. Gente, era impressionante a psicometria de Chico. Você não precisava explicar muita coisa para ele, não. Não precisava. Aos domingos, ele chamava de tarefa do correio, né? Chamava a gente para ir para o correio, mas não era correio coisa nenhuma. Era a sala, a mesa lá de almoço dele. As senhoras de Uberaba preparavam caixinhas de mensagens avulsas, que eram impressas avulsamente pelas editoras e pelas gráficas, para serem distribuídas gratuitamente. Então as senhoras de Uberaba, a pedido dele, capitaneadas por Dona Zilda Batista, né, esposa do Ica, faziam as caixinhas de mensagens e envelopavam. E elas só colocavam o remetente na letra delas. Remetente Franciscano Xavier, Caixa Postal 56, Uberaba, Minas. Mas o endereçamento deixava por conta do Chico. E era o domingo, eu estou dizendo isso a vocês porque isso é o dia de lazer de Chico Xavier, tá? O dia de descanso de Chico Xavier era assim, sentava na cadeira às 7 horas da manhã de domingo, quando ele não tinha outra visita para fazer, não é? Sentava lá e só saía 1 hora da manhã do dia seguinte, da segunda-feira. São quantas horas? 24 menos 7, mais uma, né? 18 horas, gente, de trabalho. Ele sentava ali, e aí ele vinha com a caixa de cartas que ele recebia. Alguns estimam, eu não sei quanto, mas cerca de 2.000 cartas talvez ele recebesse por mês. Eu não sei se por mês ou por semana, eu já não tenho mais esse dado. E, naturalmente, aquelas que ele tinha maior afeto, ou maior preocupação, ele ia colocando nos bolsos. Os bolsos do paletó do Chico ficavam desse tamanho assim, né? Assim por dentro. Ele gostava do paletó que tivesse vários bolsos, porque assim ele ia pondo papelzinho, carta, pedido de empréstimo, muita gente. E ali, ele sentado na mesa, ele começava a tirar aquelas da escolha dele
ou então da caixa de cartas, e respondia, viu, gente? Não tinha internet naquele tempo, não tinha WhatsApp, não tinha Facebook. Se tivesse, imagina o que esse homem não ia fazer. Então ele respondia à mão ainda, escrevia cartas. Mas às vezes ele pegava a carta e fazia assim, mexia com a mão ali. A carta fechada. Tocava aquela carta, acariciava a carta e falava assim: ah, Geraldinho, ah, Ana, coitada de Dona Fulana, está passando por isso, aquilo outro. O filho entrou no caminho das drogas, ela está num sofrimento sem fim. Que tristeza, o que fazer? Vamos mandar um livro para ela. E autografava o livro, ou então respondia a carta. Aí, só para provocar, eu falava assim: ô Chico, mas essa senhora que você está falando é essa carta que você pegou aí? Na mão? Você é assim, Geraldinho. Mas como é que você sabe o que está acontecendo com ela? Você nem abriu a carta. E ele respondia, por humildade, ele podia me dar uma resposta mal criada, né? Mas por humildade, ele falava assim: olha, eu não sei o que se passa comigo. Mas sabia sim. Sabia porque ele explicava. Acontece que quando eu toco na carta, eu sinto, eu entro no mundo mental dela quando ela estava escrevendo a carta. Eu estou vendo ela chorando, escrevendo a carta, pedindo ajuda aos... Ele nunca falava que era ajuda, pedindo ajuda a ele, né? Ele falava assim, pedindo ajuda aos nossos benfeitores espirituais. Eu estou lendo o pensamento dela. Então eu não preciso ler. Aliás, esse mesmo testemunho foi dado pelo Cido. O Aparecido era o guarda da Polícia Militar que a Prefeitura de Uberaba destacou para proteger o Chico. Que apesar do Chico ser o Chico, que nós todos conhecemos, ele tinha que ter proteção policial, sim, gente. Porque tinha doido, tinha o Chechel também, tinha dois, aliás. Tinha doido que pulava o muro, inclusive uma vez pularam o muro com a arma para matar ele. Né? Então, a Prefeitura... Chico Xavier era um patrimônio de Uberaba, né? Quando ele lá morava, a prefeitura destacou esses guardas para proteger o Chico. E o Cido também levava o Chico no centro, quando ele ia ao banco, quando ele tinha alguma obrigação no cartório, né? E na volta, o Chico mandava parar o carro numa banca de jornal, que ele descia e comprava todos os jornais e todas as revistas. Até Contigo ele levava. Comprava de tudo. Eu não sei se era para ajudar o homem, né? Da banca. Um dia o Cido não aguentou, falou com ele assim: ô Chico, eu vou fazer uma pergunta ao senhor. Eu sei que o senhor não tem tempo de ler essa coisada toda. O senhor não tem tempo de nada, o senhor vive no centro, recebendo gente, ajudando as pessoas e psicografando, e não tem tempo de nada. Por que o senhor gasta dinheiro comprando essas revistas todas, se o senhor não vai ler? Aí ele falou com o Cido assim: não, acontece, aí, a mesma coisa que ele falou comigo, acontece uma coisa comigo que eu não sei explicar, eu não preciso ler. Mas só de tocar a revista, eu entro no pensamento do editor. Eu já sei se aquilo presta ou não presta. Né? Mediunidade de psicometria. E a mediunidade psicometria está diretamente relacionada com a capacidade anímica do médium. Se ele não tivesse essa capacidade intelecto, moral e espiritual, não teria essa facilidade. E Chico Xavier tinha. Então nós vamos vendo aí a profusão de mediunidades que nada mais eram do que aspectos da mente superior de Chico Xavier. Aliás, uma muito conhecida, as duas, aliás, muito conhecidas também, a gente vai finalizar com elas, que era a mediunidade que uma se conjuga com a outra, que é a mediunidade de clarividência e clareaudiência. Desde cedo, vocês sabem pela história dele, que ele tinha essa mediunidade de vidência e clarividência e clareaudiência, porque ele passou a conversar com a mãezinha morta.
Dona Maria de São João de Deus, com 5 aninhos de idade, né? E a partir daí, vários fenômenos vão ocorrer na vida de Chico Xavier em que ele testemunhou essa mediunidade. Por exemplo, muita gente não sabe, mas a maioria das poesias dos grandes poetas portugueses e brasileiros, que estão nos livros de poemas, a partir de Parnaso de Além-Túmulo, Antologia dos Imortais, Poetas Redivivos, Lira Imortal, a maioria desses poemas, sonetos alexandrinos maravilhosos, né? Sonetos de Augusto dos Anjos, de Olavo Bilac, de Alfonso de Guimarães, de Antero do Quental, e assim sucessivamente, a maioria deles não foi psicografia. A maioria deles foi clareaudiência. O Chico ouvia o espírito declamar, ditar aqueles poemas, e ele então ia lá e escrevia. Naturalmente ele via também os espíritos, clarividência e clareaudiência conjugadas, né? Via os espíritos e ouvia os espíritos e escrevia. Tanto é que no livro que nós publicamos, achamos no arquivo pessoal de Chico Xavier em Pedro Leopoldo, o primeiro livro de Chico Xavier, a maioria dessas poesias, as primeiras, como ele não tinha certeza da autoria espiritual, ele mesmo assinava Francisco Xavier, ou então F. Xavier. Até 1931, mais ou menos no mês de agosto de 31, então lá, F. Xavier ou Francisco Xavier. Só depois, convencido por Manuel Quintão, da Federação Espírita Brasileira, que por sua vez fora convencido por Guilhom Ribeiro e por Antônio Lima e outros da Federação no Rio, que eram literatos, que tinham esse pendor pela literatura, da procedência da identidade espiritual daquelas poesias, daquela que o Chico estava escrevendo, é que então ele assume e vai publicar em junho de 32, 1º de junho de 32, sai Parnaso de Além-Túmulo, não é? Mediunidade de clareaudiência com clarividência. Agora, tinham casos engraçados, né? Porque ele era ainda jovem, tinha 17 anos em 27, esses fenômenos aconteceram até 32, quando ele tinha 22. A esta altura, ele não tivera, a não ser o 3º ano primário. Ele não chegou a completar o 4º, né, John? O 3º ele completou, não é isso? Completou. O 3º ele completou. Então, ele não tinha ainda uma formação, vamos dizer assim, educativa na Terra que lhe proporcionasse capacidade mental ou capacidade para escrever por ele próprio esses poemas todos, né? E muitas expressões, para ele eram novidade nesta encarnação, e até mesmo para fazer graça, ele nos contava que Augusto dos Anjos gostava de ter termos bem complexos, não é? Bem difíceis, e que naquela época ele não entendia. Depois ele foi entender, obviamente, mas uma vez ele me contou que Augusto dos Anjos estava declamando uma poesia sobre a evolução do espírito e falou sobre a mentempsicose. E ele achou essa palavra maravilhosa. Olha que coisa extraordinária, mentempsicose. Aí, passado alguns dias, não tinha a menor ideia do que significava isso. Passado alguns dias, caiu numa gripe terrível. Lá em Pedro Leopoldo estava muito frio, uma gripe e tal, e as pessoas se preocuparam com ele. Chico, o que você tem? Eu tenho mentempsicose. Ele era piadista ao extremo, gostava de fazer piada, né? E tem a outra hora também, Tia Nair me contou, e ele riu muito também, lá com ela e comigo, que em determinado momento alguém foi brincar com ele, que ele precisava tomar um remédio chamado banho-maria. E ele nunca tinha ouvido falar nesse remédio, e ele saiu nas farmácias de Pedro Leopoldo querendo comprar banho-maria. Não é? Isso tudo mostra o lado humano, brincalhão de Chico Xavier, não é? Que apesar dessa evolução espiritual toda, era capaz
de nos alegrar, era capaz de fazer graça do próprio sofrimento, era capaz de nos fazer rir das próprias lutas. A maneira como ele contava a dificuldade, as lutas, não é? Era de tal forma suave que a gente acabava rindo, de tão absurdo que podia parecer, não é? E, aliás, Freud tem uma explicação sobre isso na sua obra, dizendo que uma das grandes saídas para o inevitável do desamparo humano é o bom humor. E eu queria terminar a nossa palestra aqui lembrando este bom humor extraordinário de Chico Xavier. Era alegria em pessoa, né? E você estar ao lado dele era também se alegrar. Ele, de certa forma, nos inoculava com esse bom vírus da alegria, né? Que nos fazia vencer todas as dificuldades, por mais difíceis que elas fossem, e nos encantava com essa força de viver, porque a gente olhava aquele homem, depois de tudo que ele havia passado, e ele ali estava ainda rindo, fazendo graça da própria existência e nos convocando a viver felizes, a agradecer a Deus pela bênção da oportunidade que nós tivemos de estar aqui na Terra novamente para aprender e servir, para nos impulsionar para a frente. Está me lembrando aqui um outro caso, que esse é mais emocionante, que a gente termina com ele. Chico é assim, né? A gente vai falando e não... Mas esse é importante, em determinado momento, eu não me lembro mais o ano, da década de 80, ele fala assim comigo: Geraldinho, eu já não sei mais quem é encarnado e quem é desencarnado. Eu não consigo mais diferenciar uma coisa da outra. Então, às vezes, eu tenho que perguntar à pessoa se você está na Terra? Às vezes a pessoa se assusta. Alguns me falam: não, Chico, eu estou no além. Então, aí eu fico satisfeito. Mas eu, jovem de mocidade espírita, jovem muito crítico, né? Década de 80, isso não é possível, como pode ser isso? A gente sabe pela instrução, né, que o espírito encarnado tem ainda o fio de prata que liga ao corpo. Então, como que o Chico não vê isso? A gente sabe nada, né? E a gente quer questionar. Então, eu ficava em dúvida: mas como que ele não pode? Não tem jeito, tem que ter uma diferença. Em todo caso, eu guardei o ensinamento, até o dia que eu vi na prática essa situação. Nós estávamos almoçando lá com ele e, de repente, toca a campainha, o Eurípides vai atender. Eram duas senhoras chorosas e elas vinham de Goiânia. E uma mãe da outra, não é? Chorosas, pelo visto eu não as conhecia, mas pelo visto eram grandes amigas do Chico. E elas se aproximaram dele, a mais velha primeiro, a mãe, não é? Abraçou o Chico falou o nome dela: ô fulana, como vai? Deu aquele abraço, aquele beijo. Em seguida abraçou a filha, também ele citou o nome. E, para a surpresa de todo mundo na sala, ele fez um terceiro abraço, no ar. E falou o nome da fulana. Só que quando ele falou o nome da fulana, aí que as outras duas choraram. Elas estavam chorosas, aí elas abriram o bué. E o Chico se espantou com o choro delas. E falou assim com elas: mas o que houve? A mais nova falou assim: Chico, é vovó. Mas eu sei, ela veio com vocês, não é? É, Chico, mas vovó desencarnou tem 30 dias. E a cara de espanto do Chico é que me espantou. Ele fez aquela cara, aquele olho arregalado de espanto, quer dizer que ele mesmo não havia se apercebido que a terceira senhora era desencarnada, não é? E havia abraçado-a,
abraçado a senhora com todo o carinho, como se ela tivesse vindo com as três encarnadas, não é? E de fato a terceira estava no além. Então ele já não tinha a capacidade de clarividência dele, era tão, vamos dizer assim, elevada, que ele já não mais diferenciava. Afinal de contas, não é, gente? Todos nós somos espíritos. Que Jesus nos abençoe. Então, queridos amigos, vamos mais uma vez buscarmos o Senhor Jesus e levarmos até Ele o nosso sentimento de profunda gratidão. Somos gratos, Senhor, por sermos contemporâneos do Chico. Ouvindo as suas histórias, sabemos que convivemos e conhecemos a sua passagem aqui na Terra. Somos gratos, Senhor, pela oportunidade que temos do conhecimento espírita, em que o Chico nos brindou com os livros e as informações que colaboraram imensamente para que pudéssemos, desta forma, ter acesso a esta doutrina libertadora. Somos gratos, Senhor, por no dia de hoje, em que tantas lembranças nos foram trazidas da sua passagem pela Terra, sabermos que, com o seu sorriso, com a sua alegria, com a sua leveza, Ele trouxe a imagem do cristão que podemos ser, que podemos almejar a ser, com as nossas responsabilidades. Por isso, Senhor, os nossos pensamentos são de profunda gratidão. Que Ele receba as nossas flores de alegria, mas que ao mesmo tempo possamos traduzir esse nosso sentimento em ações mais profundas na nossa atuação aqui na Terra, que possamos nos ver munidos de maior responsabilidade, porque temos assim a oportunidade de, com seu exemplo, tornarmos a tua mensagem, Mestre, no nosso dia a dia, trazendo assim as referências que temos dele. Que ele receba a nossa profunda gratidão e que assim, em teu nome, em nome dos benfeitores da nossa casa, que atuam durante esses 29 anos e particularmente durante esses dias, para que aqui pudéssemos estar participando dessa festa de corações. E em nome de Deus, que possamos interromper a nossa reunião desta noite, desejando, Senhor, que amanhã possamos estar de volta, continuando com essas doces reflexões. Muito obrigada e fique em nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja.